Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso domingão, dia 23 de julho, então vem comigo. Turma, domingão bem animado, tá? Temos algumas oportunidades interessantes, tanto no Brasil como fora dele, e também alguns campeonatos já estou começando também a ficar de olho neles. Vamos começar pelo Brasileirão Série B, 3h30 da tarde, ou seja, o primeiro jogo do domingão é somente à tarde. Você que está de ressaca, você que vai beber muito, não se preocupa, porque o primeiro jogo dá para você conseguir operar. Mas antes, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações, beleza? Quem já é inscrito, deixa um comentário e vamos embora. Juventude contra Ceará tende a ser um jogo bem interessante, tá? O Juventude começou numa crescente muito grande no começo da temporada, começou a crescer, começou a desenvolver mais, porém, ele deu uma queda e agora está naquela de empates. São 4 empates consecutivos e uma derrota, enquanto o Ceará vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. É um jogo onde eu vou fugir um pouquinho do padrão da Série B. Quem me acompanha aqui sabe que o meu padrão de investimentos para a Série B, menos de 3,5 gols, né? Aqui é 1,20, 1,25, 1,17. Porém, para esse jogo, a linha de mais de 1,5 gols me agrada. Me agrada pelo estilo de jogo das duas equipes e me agrada pelo que as duas equipes já mostraram nesse campeonato. Então, esse mais de 1,5 gols a 1,44 me agrada bastante. Dá para fazer uma dupla com essa odd e vamos embora para esse mais de 1,5 gols entre Juventude e Ceará. Turma, 4 horas da tarde, Cruzeiro contra Goiás. O Cruzeiro que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Ou seja, o Cruzeiro começou a somar pontos, que eu tinha falado para vocês que ele precisava somar pontos e começou. Vai enfrentar um Goiás que não vence há 3 jogos, né? Dos últimos 5, são 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. Essa odd do Cruzeiro para vencer não me agrada. Eu queria uma odd 1,70, 1,80, porque apesar do Goiás ser um time mais fraco, o Cruzeiro não é aquele time que impõe, que você vai ver o tempo todo ele pressionando, ele mostrando que ele merece ter uma odd 1,50. Então no ao vivo vou tentar pegar essa odd um pouco mais elevada, vou tentar pegar o mercado de gols também, tanto no primeiro tempo quanto gol limite, e pré-live, Cruzeiro empate e anula só para fechar bilhete mesmo, tá? A 1,18 e nada mais. 4 horas da tarde também, Bragantino contra Internacional, jogão. Aqui dá para fazer um match combo, tá? Vou até criar uma função aqui, criar aposta nesse jogo do Bragantino contra o Internacional. O Braga, que estava numa crescente maravilhosa, deu uma queda, né? São 2 derrotas, 2 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos. E o Internacional, 2 empates, uma derrota e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Vou pegar esse mais de 1,5 gols aqui do Bragantino contra o Internacional e vou acrescentar o mercado de escanteios nesse jogo, tá? Tende a ser um jogo bem aberto, são duas equipes que gostam de ter a bola e de atacar o tempo todo. Então esse mais de 1,5 gols na partida com mais de 8,5 escanteios me agrada bastante, dando uma odd de 1,78 para você fazer de entrada única, beleza? Vamos continuar por aqui, mas não esquece, mete o dedo no like aí para a gente continuar crescendo. Quem pula para o final do vídeo para pegar o bilhete acaba perdendo essas oportunidades que eu vou deixando aqui no decorrer do vídeo. Santos contra Botafogo, portões fechados, tá? Ou seja, é praticamente um campo neutro para o Botafogo. O Santos vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E o Glorioso, um empate quando não valia mais nada, contra o Patronato. Já estava com o resultado na mão, então o Botafogo entrou com um time misto, justamente focando no Brasileirão. Botafogo vem de um empate e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Para mim, é Botafogo para vencer, beleza? Mas para você colocar no seu bilhete, dá para ir de Botafogo ou empate a 1,28. Separei 2 joguinhos da Islândia, não vou enrolar muito, porque vocês sabem que Islândia é gols, beleza? Valur Reykjavik contra Fram Reykjavik, mais de 1,5 gols está apenas 1,11, então não tem valor nessa odd de 1,11, né, turma? Vou aqui com vocês no mercado de intervalo e eu quero apenas um golzinho nesse primeiro tempo, ou seja, tem que sair um gol antes de acabar o primeiro tempo. Odd 1,22 é uma odd para fazer uma tripla ou até mesmo para juntar em uma dupla, beleza? E Reykjavik contra Vikingur Reykjavik. Eu não sei porque todos os times têm Reykjavik. Quem sabe dessa informação deixa aí nos comentários. Mais de 1,5 gols também a 1,19. Aí sim é um pouco mais interessante. Mas também no ao vivo vou ficar de olho em gol no primeiro tempo, beleza?
No Brasileirão Série B, temos Sampaio Corrêa contra o Sport. Sport que começou a tropeçar. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória para o Sport. E o Sampaio Corrêa, 3 derrotas, 1 vitória e empate. São os mesmos 30% de aproveitamento nos últimos 5 jogos para os dois times. Ou seja, são dois times que precisam somar pontos. O Sport ainda não conseguiu mostrar um bom futebol fora de casa e o Sampaio Corrêa ainda não conseguiu engrenar nem mesmo aquela sequência interessante que ele tinha na época do Brasileirão passado, né, onde o Sampaio Corrêa era muito forte em casa. Dito isso, vamos para o mercado aqui. Eu cliquei no mercado errado, tá? Bora para o mercado de escanteios, beleza? Nesse mercado de escanteios, eu quero mais de 10,5 escanteios para fazer de entrada única a 2 e 2. Pô, Profeta, tô achando 10,5 alto. Desce a linha. 9,5 a 1,62 é interessante. Não vou ficar de olho no mercado de gols, não vou ficar de olho no mercado de vitória para nenhum time, eu quero escanteios. Lógico, se no ao vivo eu encontrar oportunidade, eu opero, tá? O Sport é um time muito interessante de trabalhar em over goals no primeiro tempo, na Ilha do Retiro. Fora da ilha, eu ainda não consegui encontrar oportunidade. Esse jogo é 6 horas da noite. Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense, informação importante, portões fechados também, beleza? O Vascão da Massa vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. E o Atlético Paranaense, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. São dois times que não estão bem na tabela e é um jogo para a gente ficar de olho em mais de 1,5 gols. Sei que o over goals, a depender do Vasco, é difícil de bater. Mas para esse jogo eu estou enxergando um mercado interessante para gols, porque são dois times que estão há 5 jogos sem mostrar muito resultado, principalmente o Vasco, tá? O Vasco agora, ele já está fazendo matemática para não ser rebaixado. Então, qualquer ponto que ele conseguir somar é de importância muito grande. Então, o Vasco vai para cima, vai se expor, e o Atlético Paranaense sabe trabalhar bem nos contra-ataques, principalmente com a velocidade de Vitor Roque, tá? Então, esse mais de 1,5 gols me agrada bastante. E para finalizar, na Série C, temos Náutico contra Remo. É um jogo que eu trouxe para cá porque o Náutico, nos últimos 5 jogos em casa contra o Remo, não perdeu. E o Náutico está bem, está na zona de classificação. Se o Náutico vencer, ele cola lá no pelotão de cima. O Náutico vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. São 3 jogos seguidos sem perder. E vai enfrentar o Remo, que não vence há mais de 4 jogos. Então é interessante esse Náutico, o empate aqui, a 1,23, para a gente fechar aquele bilhetezinho bem safe. Fechou? E para finalizar, vamos para o nosso bilhete pronto do canal, que é uma tripla. Mas antes, se chegou até aqui, deixa um like, tá? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ajuda bastante. E vamos embora. Uma tripla, Botafogo ou empate, Náutico ou empate, e mais de 1,5 gols entre KR Reykjavik e Vinkigu Reykjavik, dando a odd de 1,87 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, agora sim, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Te vejo nessa segundona. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.